O Nair diz que ela tem uma ótima aparência. Ele pergunta como ela vai e ela fala que está ótima. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Bella. Ele pede para ela esperar e diz que ele quer falar com ela rápido. E pergunta por que ela está agindo assim. E ela diz porque ela não está interessada. Ele pergunta por que não e se ela tem um namorado ou algo do tipo. Mas ela fala que não tem e diz que só não está interessada mesmo. Ele fala que entendeu e ela diz que ela só prefere algo diferente. Ele pergunta como assim. Ele pergunta o que há de errado com ele e ela fala que não tem nada. E em seguida deseja um ótimo dia para ele. Ele fala que ele acha que o dia dela pode ficar ainda melhor com ele, mas ela fala que não. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que tem. Então ele diz que tudo bem. Ele fala que ele acha que ela não deve estar num dia muito bom. E em seguida diz que tudo bem. Ele diz que está muito calor lá fora para conversar. Ela se aproxima do carro e pergunta e aí? E ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que deu uma olhada no carro dele e diz que combina muito com ele. Ele pergunta se ela acha isso e ela fala que acha. Ela diz que combina muito também com a roupa dela e ele pede para ela dar a volta. E ele fala, combina com a roupa dela. Ela pergunta se ele não acha que combina e ele fala que um pouco. E em seguida ela pede para tirar uma foto. E ele pergunta como assim tirar uma foto. Ela fala que está pedindo isso porque ele tentou falar com ela ainda há pouco. Mas ele fala que ela disse que não estava interessada e pergunta se não foi isso. Ela fala que foi isso, mas que ela adorou o carro dele. Ele fala que ele também gosta muito e que foi por isso que ele comprou. E ela diz que tudo bem, fala que não vai levar isso para o pessoal. Ela fala que ainda há pouco ele tentou falar com ela. Ela fala que ela é uma mulher de negócios e que tá percebendo que ele é também. Ele pergunta se agora ela quer falar de negócios. Ele pergunta para onde foi aquela energia negativa do começo. Em seguida ele pergunta o que ela quer. Ela diz que quer conversar com ele e que a caminhonete dele combinou muito com ela. E ele pergunta para onde ela vai. E ele fala, cara, para onde ela vai? Ele pergunta, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? E ela diz que ele deveria estar abrindo a porta para ela. Ele pergunta por que ela está tentando entrar no carro dele. Ela fala que pensou que ele fosse destrancar para ela, mas ele fala que não foi isso. Ela fala que pareceu que ele ia destrancar a porta para ela, mas ele fala que não foi. Ela fala que só está tentando conversar com ele porque ele que tentou se aproximar dela primeiro. Ele pergunta e aí e o que ela quer. Ela diz que quer conversar com ele, mas ele fala que não foi o que pareceu e diz que ela estava sendo muito hostil. Ela pede desculpa e fala que não quis fazer isso, mas ele fala que foi exatamente o que ela fez. E mais uma vez ela pede desculpa. Ele fala que ela fez parecer que ele não faz o tipo dela e que deu para perceber a tensão e que também deu para perceber que ela não tem papas na língua. Ela fala que fez isso no começo porque ela não tem tempo para perder. Ele fala que ele também não tem tempo para perder. Ele fala que ele também não gosta de perder o tempo dele e que ele valoriza o tempo dele. Ela pergunta o que ele faz, ele fala que é do ramo imobiliário e diz que ele investe na bolsa de valores. Ela diz que isso é interessante e que nem todo mundo gosta disso, mas ele fala que na verdade muitas pessoas fazem isso. Ela diz que algumas, mas não muitas. Ele fala muitas e diz que poderia ser mais. Ela fala que isso depende das pessoas que ele se relaciona. Ele fala que com certeza e que pelo menos 5 pessoas que ele convive. Ela diz que ela não pode ficar conversando com ele dali de fora. Ele fala que vai ser melhor ela dar a volta porque ali não está dando para ele ouvir. Isso se ela quiser conversar. Ela fica relutante para dar a volta, mas depois que ele insiste, ela acaba dando a volta. Ele fala que ela está dando a volta de novo e diz que isso é uma loucura. Ela fala que entende que ele está chateado pelo que aconteceu no começo. Ele pergunta se ela entende e diz que ela tem uma língua afiada. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Kier. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que é da Louisiana. Ele pergunta há quanto tempo ela está ali em Houston. E ela diz que já tem uns 3 a 4 anos. Ele pergunta se ela gosta e ela fala que ama Houston. Ela diz que essa é a primeira
primeira casa dela e que a segunda casa dela é Louisiana. E ele diz que com certeza. Ele fala que acabou de se mudar para ali e diz que ele veio de Ohio. E fala também que é a primeira semana dele ali. E ela diz a primeira semana e ele fala que é. Ela pergunta o que ele faz por ali e ele fala que ele mora naquela área. Ela pergunta para onde ele estava indo, ele fala que estava indo pegar o carro dele. E fala que foi assim que ele acabou de encontrá-la. Ele fala que depois ele ia no depósito. E fala que ele precisa buscar algumas mudanças. Ela pergunta se ele precisa de ajuda, mas ele diz que não e fala que com certeza não ia pedir para ela. Ela diz que pode ajudar, mostrar os lugares para ele. Ela pergunta se ele ia para o depósito, ele fala que ia. Ele fala que depois ele ia encontrar com a designer de interiores dele. E ela pergunta se é verdade. E ele diz que sim. Ela fala que então a casa dele vai ficar muito bonita. Ele pergunta o que ela faz e ela fala que é designer de roupa. Ele pergunta se é verdade e ela fala que é. Ele pergunta se ela fez essa roupa e ela fala que foi. Em seguida ele pergunta se ele pode ver. Ele pergunta se ela desenhou também a camisa e ela fala que sim e diz que desenha tudo. Ele fala que a roupa dela é muito bonita e ela agradece. Ele pergunta quanto tempo ela demorou para desenhar essa roupa e ela diz que cerca de 1 hora. E ele fala sério? E ela diz que sim. Ela diz que isso foi para ela, mas que ela desenha também outras roupas para outras pessoas. Ela diz que geralmente isso leva algumas horas. Ele pergunta se ela tem muitos clientes e ela fala que tem muitos. Ela diz que ela deveria estar lá agora, mas ele fala que então ele está atrapalhando ela e diz que ele não quer atrasá-la. Ela diz que não tem problema, ele fala que não quer distraí-la no compromisso dela. Ela fala que gostou muito do veículo dele e que combina com a roupa dela. E ele diz que com certeza. Ele fala que gostaria de ver mais o trabalho dela, mas ela diz que o telefone dela descarregou e que se ela puder entrar, ela vai poder carregar. Então, depois disso, ele a convida para entrar. Ela diz que ele demorou muito para convidá-la para entrar. Ele fala que também no começo ela não quis conversar com ele. Ele fala que ela pode bater a porta e ela diz que lá fora está muito quente. Ela fala que apenas ela anda cansada e diz que está muito quente lá fora. Ele fala que entende. Ele pergunta se isso muda o humor dela e ela fala que com certeza. Ela diz que o telefone dela está descarregado, mas que agora vai carregar. E ele diz que vai ser rápido. Ele pede para ela falar um pouco sobre ela. Ela fala que é solteira e caso contrário, ela não estaria ali conversando com ele. E ele diz que isso é bom. Ela diz que ela é mãe e fala que ela tem um filho. Ela fala que, como ela disse, ela é designer, ela trabalha muito e que fica muito ocupada. E depois de algum tempo, com ela ali contando a história dela, ele pede para ela dar um número para ele e diz que ele vai pensar se ele vai investir ou não no trabalho dela. E ela diz que tudo bem. Ele fala que precisa fazer sentido para ele e que ele não perde tempo e nem energia com coisas que não funcionam. Ela fala que ele pode ver depois se isso faz sentido para ele. E ele diz que vai ligar para ela. Ele fala que a conversa poderia ter sido melhor desde o começo, mas que ela estava agindo de uma maneira muito hostil. E ela diz que realmente não está num dia muito bom e fala que simplesmente ela não estava com vontade de conversar. Ela fala que quando viu o veículo dele, ela fala que pensou, bom, talvez a gente possa conversar. Ele fala que não gostou do fato do carro dele ter feito ela mudar de ideia e que isso acabou confundindo ele. E ela diz que entende, mas que isso é a verdade. Ele fala que entende que é verdade, mas que isso é estranho e pergunta se ela não concorda e ela fala que concorda. Ela diz que ela sempre foi uma garota que dava chances para homens que não tinham carro, mas que agora ela está num ritmo muito diferente. Ela diz que ela está buscando homens mais velhos, que já tenham conquistado as suas próprias coisas, assim como ela também já conquistou as coisas dela. Ela fala que já construiu e ainda está construindo uma vida, e que ela quer alguém que também esteja no mesmo nível dela. Ele pergunta se ela conhecesse um homem que não ganhasse tanto quanto ela, se ela conheceria. E ela diz que depende. E fala que depende das aspirações dele. Ela fala que depende do momento e que não precisa ganhar tanto assim. E diz que com certeza eles precisam construir algo juntos. Ela fala que ela sempre foi essa garota que quis construir algo com alguém, mas que ela quer que ele mostre pra ela que ele quer crescer, aprender e construir algo juntos. E ele diz que ele acha que é assim que deve ser. Ele fala que ele acha que o casal deve ter uma ajuda mútua e também ter o objetivo de crescer. Ele fala que
que tem o número dela e diz que vai ligar para ela para eles conversarem e fala que gostou das ideias dela. Ela fala que é só ligar para ela e ele fala que vai mandar uma mensagem. Ele fala para ela ter um ótimo dia e fala que vai mandar uma mensagem. E ela diz que tudo bem.